pessoal tá entrando, já vamos começar. Oi, pessoal, todo mundo que tá entrando. Bom, vou começar. Obrigada a todo mundo que tá aqui. Bom, eu sou a Wendy, sou a fundadora da editora Neverland, também sou designer, também sou escritora, e a gente é um coletivo de autores, leitores, que a gente se juntou para criar um projeto que fosse para o autor de fanfic, ou para o mundo do fã. E depois de um tweet no Twitter da Gil, que ela conectou ali vários projetos e editoras que faziam a mesma coisa que a gente, a gente teve essa ideia de fazer uma programação especial, convidando cada uma dessas editoras, esses projetos, para falar um pouco, né, sobre essa conexão, promover essa conexão, falar sobre como é a publicação de um livro, de fanfics especificamente, mostrar a realidade por trás desse trabalho, qual que é o backstage, o que que acontece, né, ali atrás dessa produção toda, e fazer um bate-papo assim bem informal sobre esse mercado da editorial, sobre a entrada das fanfics nesse mercado editorial. Então a gente convidou alguns projetos. Vou falar aqui um pouquinho mais alto. Tudo certo? Me ouvindo? Bom, vou continuar. A gente convidou alguns projetos que vai participar com a gente. Gente, não sei, eu tô falando mais alto que eu consigo. Conseguem me ouvir? Normal? Vamos ver se assim funciona. Tudo certo? Ok. A gente convidou alguns projetos, alguns que as pessoas conhecem já há bastante tempo, que já estão aí também há bastante tempo, outros que estão começando agora. Então vai ser muito legal essa conexão entre todos eles. E para mostrar para você que é autor, para você que é leitor, que tem esse desejo, tem esse sonho, quero publicar a minha história, quero realmente fazer o meu nome começar, por onde eu começo, né? Então existem esses projetos, eles estão aí para realizar sonhos. Então hoje a gente convidou a Karina Mello, que é da editora Blue Side. A editora Blue Side, ela está começando agora, ela está entrando aí no mercado editorial. Ela publica obras originais e também fanfics. E o lema deles é transformar os sonhos em realidade e dar asas à sua imaginação. Vou pedir para a Karina entrar. Já quero agradecer a equipe da Blue Side, a Hazel, a Júlia, a Duda, a Eli, a Kai, a Vicky, a Isis, a Sam, a Ana e a Ellen. Oi, Karina, tudo bem? Olá, Tudo bem com joia? você? Bom, olha, muito obrigada por participar com a gente. A gente conhece a Blue Side há pouco tempo, mas a gente assim, já se apaixonou, né, pelo trabalho que vocês fazem. E foi muito bom conhecer você pessoalmente. Não pessoalmente, né, mas só de estar conversando sempre com você, eu já me sinto próxima. Bom, vou começar. É, bom, vamos lá. Bom, a primeira pergunta é a óbvia, né? Como que começou a editora Blue Side? Quem que foi que idealizou? Como que foi esse primeiro passo até a editora Blue Side realmente existir? Quando foi aquele momento que vocês pararam e falaram, não, acho que a gente precisa fazer isso e estamos preparados para fazer isso? Como que foi isso? Então, assim, se eu for te contar desde o do começo, a editora Blueside antes era uma floricultura. Uau!
Eu e uma grande amiga minha, a Gabriela Maia, a gente sempre foi apaixonada por livros, sabe? E uma vez ela virou para mim e falou assim: Ah, no futuro a gente daria certo em montar uma editora, né? Ela pegou essa ideia, caminhou sozinha, tanto que ela fundou a editora Eternaus, voltada só para originais. Eu gostei da ideia, mas como eu era ainda sou apaixonada por flores, eu pensei, vou fundar uma floricultura. Tinha escolhido o nome, que era Rosa Sarangue e tudo mais. Aí eu fui, passou uns dias, eu virei para ela e falei assim, Gabi, olha, minha ideia era fazer uma floricultura, mas não dá. Assim, eu queria muito fazer uma editora e até perguntei para ela se teria como eu trabalhar junto com ela no ramo dela, né? Na editora dela. Ela virou para mim e falou assim, cara, olha, meu projeto tá só no papel, eu só vou colocar ela para valer daqui 5 anos, quando eu tiver firmada e tudo mais, né? Aí eu falei, caraca, 5 anos para mim é muita coisa, eu sou muito ansiosa. Eu Aí eu, imagino. eu falei para ela, falei assim, se eu der a louca e querer montar uma editora sozinha, tu me ajuda no design, porque eu não sou designer, eu não faço nenhuma, né? E ela já trabalha com isso. Ela falou, não, te ajudo. Eu falei, beleza. E a gente começou montando, foi escolhendo o nome, eu escolhi vários nomes, vários nomes, vários. E tanto que o que tinha ficado definido antes de eu fazer o registro era a editora Blue Sky. Aí eu fundei ela sozinha, não tive a ajuda de ninguém. Só essa força mesmo que a Gabriela me deu, assim, foi muito grande. Ela foi um apoio enorme nesse começo. Aí no dia que eu fui registrar a editora Blue Sky, eu tava escutando música no playlist, né? Eu tava escrevendo, porque eu também sou escritora, e começou a tocar Blue Side do Zouk. Aí eu fiquei, nossa, que legal! Procurei a tradução e falei, vai ficar isso mesmo, Blue Side. Fui lá e registrei Blue Side e ficou. Que legal. E assim, o significado da música, o lado azul. Pra mim, eu sou apaixonada na cor azul, né? Então eu sentia os sentimentos da letra e vi que era o que eu queria transmitir através tanto da minha escrita, como todos os outros autores tentam transmitir também com a escrita deles. Todos os sentimentos, ter liberdade para se expressar, liberdade de colocar tudo no papel, aquilo que você está sentindo. E hoje em dia você não consegue falar para a sociedade, porque a sociedade hoje é muito complicada. Então, o nome da música fazia muito sentido com aquilo que eu estava sentindo no momento. Então, por isso que ficou Blue Side. Nossa, E muito lindo. É, chega a ser emocionante, né? Bom, aproveitar que você está falando do significado do nome da editora. A editora também tem um logotipo, que é um cacto, né? Também tem a ver com a história dela ter sido antes uma floricultura, mas também tem outro significado por trás, não é? Então conta pra gente. sim, a minha equipe hoje briga comigo porque o nome da editora tem um significado e o cacto tem outro significado. E assim, quando eu pensei em relação ao cacto, eu sou apaixonada muito por cactos e suculentas. Eu tenho um monte em casa. Eu pesquisei sobre ele, né? Aí eu vi que o significado dele era que os cactos, por eles viverem em regiões áridas e isoladas, ajudam assim as pessoas a conhecerem a sua força interna em momentos de solidão. E tem o fato também do cacto ele armazenar água em seu caule. A água simboliza vitalidade, sentimentos e emoções. E tem a questão também dos espinhos. Muitas pessoas hoje em dia falam que o espinho é uma forma da gente proteger nossos sentimentos, proteger realmente quem a gente é. Então, os espinhos se tornam um pouquinho hostis, né? Só que é só uma forma de se proteger no mundo atual em que a gente vive hoje em dia, né? Então, para Sim. mim, o cacto, ele representa tudo que um escritor quer transmitir através da sua escrita. Porque o livro, ele, por mais que você não queira e não perceba, ele é um companheiro em momentos de chuva.
Ele é um companheiro quando você está na solidão, porque quando você está se sentindo mal, sozinho, na solidão, naquele desânimo, você lê um livro, às vezes você se identifica com a frase, com a palavra que está ali. Você acaba refletindo sobre si mesma, sobre os seus atos. E às vezes a gente até melhora, a gente se transforma através de uma escrita que a gente leu, porque aquilo tocou lá no fundo, sabe? Aí, então, para Uhum. mim, esse é o significado do cacto pra gente. Nossa, muito lindo. Eu também adoro cactos. Tem um aqui. Eu dou nome para todos eles. Esse aqui se chama Michael Wazowski. Bom, adoro essas coisas. Mas enfim, vamos continuar falando da Blue Side. Sim. A Blue Side, ela publica originais e também fanfics, não é? Hã? Quando você recebe uma fanfic, ela tem que passar por uma adaptação, tem que fazer alterações de nomes, tem alguma outra questão de alterações que vocês têm que fazer na fanfic antes de publicar? Então, atualmente, a única alteração que a gente faz é só nos nomes, né? Por causa dos direitos autorais, dos meninos e tudo mais. Critério de alteração de nome da fanfic fica por conta do autor. Se ele quiser trocar, sem problema nenhum, a gente muda. Em relação à história, a gente não modifica muito. Se o autor, no momento da revisão, que eles fazem parte de todos os passos que passa antes da publicação do livro, o autor está presente. Se em algum momento da revisão ele leu aquele trecho e falou, poxa, não está legal esse aqui, eu posso amadurecer mais. Ele e com a revisadora, como posso falar, principal do livro, a que está fazendo a revisão atual, vai sentar ao autor e ela, e as duas vão fazer essa alteração em conjunto. Então, qualquer tipo de alteração na história é feita por parte do autor. Se em algum momento em que a gente analisa a história e viu que aquele trechinho ali poderia ser abordado de uma forma mais sensível e delicada, eu entro em contato com o autor e falo, olha, sim, teria como a gente fazer de um modo mais delicado? Se o autor concordar, a gente faz essa modificação. Se ele não concordar, continua da forma que está. Porque não adianta a gente modificar algo que não é do agrado do autor. Aí, por fim, ele vai publicar a obra e vai falar, poxa, a minha essência não está ali, ela foi mexida. Então, a gente preza muito a importância que o autor tem em relação ao manuscrito dele. Essa relação com o autor, né, é muito importante, às vezes também muito delicada, né? Quando vocês vão produzir ali um livro juntamente com o autor, ele vai contribuir de alguma forma, além ali nessa revisão, seja com alguma sugestão, algum gosto pessoal? Sim, a Blue Side, eu digo por nós. Cada processo do livro tem um grupinho específico, por exemplo, a capa. Tá? O designer, a ilustradora e o autor. A gente pega as ideias que o autor tem para a capa, monta o rascunho, manda no grupo, o autor fala, eu queria que melhorasse isso, isso e isso. As meninas vão lá e melhoram de acordo com a opinião do autor. Então, assim, tudo que a gente faz, o autor está presente. Que O nosso, legal. o nosso foco é ser bem transparente em relação a qualquer coisa dentro da editora. Porque esse relacionamento, vamos se dizer assim, tem que ser o mais transparente possível, porque o autor está confiando na gente e a gente também confia neles. Então, se não for É algo transparente, verdade. como fluir. É verdade. Até porque é um projeto feito para eles, para os Uhum, autores e para os leitores, né? Então é uma etapa primordial, né? Bom, uhum, assim, no começo, no meio, no fim, não importa, a gente sempre enfrenta vários desafios. Seja sim, quando a gente vai abrir, aí tem uma ideia diferente, aí muda o plano de negócio, aí de repente não era aquilo que você desejava. Eu mesmo com a Neverland, antes ela se chamava Loene, era um projeto totalmente diferente, e aí de repente eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria, ainda não estava funcionando. E aí vieram os desafios, vieram diversas situações, e eu sei que isso acontece assim
E não é só comigo, eu acredito que com você também já deve ter acontecido alguma situação ali de conflito, de um desafio que você teve que enfrentar com a sua editora. Sim, a gente está enfrentando um no momento, porque Sério? a gente estamos em uma crise de identidade com a editora. Estamos em uma reforma muito brusca, sabe? Começando tudo do zero. Tanto que tudo que estava no nosso Twitter foi apagado. Assim, Uhum, eu virei. Isso surgiu mais de uma crítica construtiva que a gente recebeu, sabe? A gente sempre analisa as críticas, porque por mais que às vezes a pessoa não consiga falar de uma forma mais sensível, sai rude, é uma crítica construtiva, sabe? E eu acho que era 6 horas da manhã quando eu recebi essa crítica no Curious Cat. Eu mandei para a equipe, tirei print e mandei. Eu falei, cara, pior que é verdade. A gente tá virando uma bagunça, vamos dizer assim, né? Por mais que a gente estava no intervalo, não tinha começado o cronograma, mas mesmo assim a gente estava se perdendo. Porque uhum. é muita ideia, ainda mais agora que a gente é novo, né? A gente está no processo ainda. É muita ideia, muita cabeça pensando, muitas ideias novas e tava virando aquela coisa. E a gente parou para olhar e falou assim: não, não é a nossa identidade aqui. Não tá o correto. Aí de lá para cá a gente está fazendo essa mudança, tanto que a gente vai alterar logo, a gente está alterando cores, a gente está alterando tudo, tudo, tudo novo. O cacto, por mais que minha equipe não queira se livrar do cacto, vai permanecer. Temos algumas Sim. surpresas muito boas vindo aí. Uma nova logo com um significado maravilhoso pra gente. A nossa essência vai estar nela. Assim como o cactuzinho também vai estar sempre gravado, a gente não vai deixar ele de lado. Mas assim, é a questão da identidade visual, se não bater, tem que mudar até você encontrar uma, porque senão você vai fazer um trabalho que era para ser com muito carinho, com, vamos dizer, um desamor, porque não está batendo com aquilo que você imaginava. É Então, é verdade. totalmente essa mudança. Outra questão que Verdade. está enfrentando dificuldade, vamos se dizer assim, que eu acho que sempre vai ser, eu acho que para qualquer ramo que a pessoa for fazer, é o financeiro, né? A gente está começando do zero. Então, assim, estamos dependendo de contar as moedinhas aí, Ah, mas tá dando imagino. certo. Sim. Então, assim, não temos o que reclamar, porque o que a gente criou primeiro foi a nossa base, a gente viu que era aquilo mesmo. Por mais que vai vir dificuldade, é isso que a gente quer, é o que a minha equipe quer. Então, como a nossa nova logo diz, há momentos em que precisamos nos transformar, né? Nós nos transformamos todos os dias, nos adaptamos, temos mudanças. Então, assim, vai ser algo bacana e a gente aprendeu muito com o que tínhamos antes. E vamos continuar aprendendo daqui para frente. Sim, com certeza. Inclusive, vocês estão atualmente com algum projeto de livro em andamento, alguma coisa em mente? Dá Sim, para dar um temos dois. spoiler? Posso dar um spoiler, dois spoilers. Eu fui assim. Sim. Temos Off the Race, da Gelbs, Taikuki. E está em andamento, já está em revisão, o processo de capa já está pronto. Tá bem, bem gostosinho, vocês têm que ver. Que Fiquem bom, ansiosos. E que bom. Rock, Morango e Tatuagem, da Sei, também já tá na revisão, a capa já está praticamente pronta, só falta terminar a diagramação para a gente analisar a questão da, como que eu posso falar, da lombada, né? Porque é pela quantidade de páginas, a lombada, a ilustração dela. Então, duas obras maravilhosas que a gente está tendo, que vai sair logo, logo. Ó, alguém pediu para falar de Blue. Blue, se tiver tempo, eu vou te contar sobre Blue. Blue é uma obra minha, da minha autoria. Eu escrevo esse plot há 4 anos. Estou no momento, passei por um momento de bloqueio nele, mas ele é muito, muito importante para mim. Realmente muito importante. E a ideia da editora surgiu daí, dessa obra minha, Blue, em si, né?
ela seria o primeiro livro publicado. Nossa intenção era publicar Blue, toda a nossa renda ficar para investimento nos próximos lançamentos. Só que não deu certo ser o primeiro livro, então a gente acabou adiando ele um pouquinho. Mas assim, Blue vai ser um livro que eu vou ter que mandar lencinhos no meio do pacotinho de brinde para vocês. Nossa. É muito sentimento, ele é muito intenso. Assim, é o. Cada autor tem o seu xodó, né? Blue é o meu. Uhum. Ah, eu imagino. Aqui na Neverland a gente começou assim também. Eu decidi, chegou um dia assim que estava chegando meu aniversário, eu falei, quero me dar um presente. Vou fazer um livro. Peguei minhas histórias, decidi fazer um livro. Inclusive ele está aqui. Se chama Com Amor em Dio. E Só eu geralmente escrevia. Oi? surtamos muito por esse livro no grupo. Eu escrevia só one shots, umas coisas pequenas. Eu falei, meu, não dá pra fazer um livro assim do nada, então eu decidi, vou colocar tudo em um livro só. E aí nasceu Uhum. daí. Enquanto eu estava fazendo esse livro, aí me veio a ideia de criar um projeto, de dar essa mesma oportunidade para outras pessoas. Então é interessante, né, que quando nós somos autores, nós vemos uma necessidade. Eu tenho um sonho, mas também quero que outras pessoas realizem esse sonho, né? Então é muito bonito, né, ver que tantos projetos estão nascendo disso, né? Isso é o mais incrível, né? Como nossa equipe a gente conversa muito, né? E eu tava pensando, quando a gente decidiu adiar Blue, tem o que eu acho umas 2 semanas e meia. Eu falei, vamos realizar o sonho dos nossos autores primeiro, o nosso fica para depois. Então, vamos se dizer que a gente praticamente ia fechar o ano com chave de ouro, com Blue. A equipe toda é surtada por esse livro, todo mundo. Então, assim, eu preferi adiar, porque eu poderia terminar de escrever ele com mais calma, transmitir tudo aquilo que eu queria, porque, querendo ou não, cada livro que a gente lê, cada fanfic que a gente lê, no final tem um aprendizado enorme, né? Então, eu prefiro fazer com calma, trabalhar com os projetos das meninas com calma, sem apressar nada, e sair tudo do jeito que a gente planejou, do que fazer algo rápido demais e depois a gente se arrepender porque poderia ter feito melhor. É verdade, eu imagino. E isso já encaixa aqui na próxima pergunta, porque assim, um livro, ele existe muitos processos, né, por trás e muitas pessoas, né? Você deve estar, assim, imagino como você deve estar agora. Então, às vezes são processos que ele vai desgastando, assim, você que está ali na linha de frente, está coordenando tudo. Querendo ou Uhum. não, você fica sem sono, você não consegue dormir, tem pesadelo. Aconteceu isso muito comigo quando eu fiz a publicação desse livro. Eu tinha pesadelo, sonhava que eu ia na gráfica, estava tudo errado. Eram umas coisas assim, nossa, é assim, realmente, você- quando você está ali e a responsabilidade é sua, é assim, muito desafiador porque vem uma carga sobre você de responsabilidade. Meu Deus, isso tem que ficar perfeito. Às vezes isso não é meu, então eu preciso dar o meu melhor naquilo. Então realmente é um pouco desgastante, é um processo assim delicado também para todos os lados, né? Para nós, para o autor e para o leitor que vai receber, né? Então, desde escolher qual a história que nós vamos transformar num livro, até enviar esse livro, então, passa por muitas mãos, tem que, é assim, um processo, às vezes, muito demorado, né? E eu imagino que dentro desse processo você já tenha tido algum momento complicado, alguma coisa assim que te deixou de antena assim em pé. Já. Eu acho que atualmente, eu vou falar pelos que a gente já está no processo. Of the Race, da Gelbs e da Sé, que é Rox Morango e Tatuagem. Eu acho que a maior dificuldade que a gente teve é tentar agradar o autor e, ao mesmo tempo, tentar agradar o leitor. Porque quando eu junto a minha equipe, a gente faz reunião uma vez na semana.
Quando a gente senta, aí dá uma ideia aqui, focou. Tudo que a gente tinha planejado tinha mudado. A gente já tinha pensado em outras coisas. Aí, então, assim, até achar o seu foco, achar o que realmente você quer fazer ali, é o que mais está dando trabalho. É o que Uhum. mais desgasta. Porque eu tenho um pensamento de um jeito, a Gelbis tem um pensamento de outro, mas até encaixar nossas ideias. Então, assim, eu acho que o que dá mais medo é essa questão de, no final, ter deixado a desejar. Então a gente se cobra muito em relação a isso. Eu particularmente, me cobro muito, porque é um compromisso que a gente faz, né? E Sim. chegar no final de todo esse processo e ver que poderia ter sido melhor e você foi um pouco, vamos se dizer, um pouco desorganizado em relação a isso, acaba que me assustou um pouco. Eu imagino. É, bom, e até porque quando você pega para fazer um livro, aquilo é único, né? É, Uhum, o contrato do autor com a editora. De repente, exato. daqui a alguns anos, né, se ele quiser publicar em outro lugar, dependendo ali do contrato, mas é único, né? É uma chance só que você tem. Então, é uma Sim. responsabilidade assim muito grande. Lidar com sonhos é muito complicado. Mas enfim. Sim, Agora vamos. Ah, quer falar? Pode falar. não, só ia completar, porque querendo ou não, a gente não está lidando só com os nossos sonhos, né? A gente está lidando com o sonho do autor de querer ter um livro físico, É verdade. mais delicado. Verdade. Mas vamos lá para a pergunta que não quer calar. Eu sou um autor, quero ser publicado pela Blue Side. O que que eu preciso ter? O que que a minha história precisa ter para que ela seja aceita? Então, nossa forma de avaliar é um Vamos pouco lá. mais. Nossa forma de avaliar já é diferente. Porque quando a gente recebe uma indicação, o que acontece? Eu tenho as meninas que leem, né, os livros, e eu tenho uma nessa questão. O que que a gente faz? A gente lê ela por completo e a gente anota os pontos fortes e os pontos fracos. Normalmente a gente só encontra o ponto forte, ponto fraco não tem. Então, assim, o que a gente pega para avaliação é se a história tem um bom enredo. A gente não olha muito visualização, não olha mesmo. A gente tem histórias para ser publicadas pela Blue Side que tem 7.000 visualizações, tem 10.000 visualizações. A nossa questão é se tem um bom enredo. Se ela tem um bom enredo, ela vai vender por si só. E se a gente tiver um bom plano de marketing, ele também vai fazer o seu papel. Então, não importa tanto essa questão de muitas visualizações. Claro que quanto mais visualização você tem, mais você vai vender. Sim, Mas a Blue Side, ela está mais preocupada com a sua essência, a essência da história. Então, legal. assim, se E dentro. é um bom enredo, você pode me mandar que se a gente lê, aprova. Ó, que bom, hein? Então, dentro da Blue Side, vocês têm alguma linha editorial para fazer a escolha dessas histórias que vão ser publicadas? Algum gênero ou categoria específica? Por exemplo, só publica livros de K-pop, ou só de BTS, ou só do One Direction? Tem alguma linha ali? Ou é qualquer um? A gente não quis deixar um foco só. A gente quis abraçar todos, porque, claro, se a gente deixar só do BTS, vai vender só o BTS, mas assim, eu falo por mim. Há muitas histórias por aí que não são do BTS, que não são do K-pop, que dão de 100 a 0 em vamos se dizer, em uma leitura clássica, uma literatura clássica. Então, assim,
todos merecem ser reconhecidos por seu trabalho, independente se eles são grandes ou pequenos. Os pequenininhos um dia vão ser grandes, né? Então, a gente espera dar um empurrãozinho assim neles. Então, não importa gênero, não importa fandom, não importa se é banda ou se é grupo. Se tiver um bom enredo, ele é capaz de ir lá em cima. Sim, com certeza. E a gente está vendo assim muitos autores se autopublicando, né? Então, Uhum. geralmente eles postam lá no Social Spirit, no Wattpad ou qualquer outra plataforma, vem que, né, tá tendo um público, de repente já tem ali mais ou menos uma média de quantas pessoas, né, poderiam querer ter esse livro, e aí eles vão atrás para eles próprios fazerem. Então a gente está vendo assim uma crescente tão grande de livros de fanfic sendo publicados, às vezes pelos próprios autores, pelas editoras, pelos projetos, que está mudando um Sim. pouco, né, esse mercado editorial. Porque a gente via o mercado editorial como uma forma muito tradicional, né? A livraria, os livros Leitura que vêm lá de clássica. fora, né? E hoje em dia isso está mudando muito, né? Porque os nossos leitores eles estão na internet, eles estão lendo através de um celular. Então, esse processo de pegar essa história, tirar do celular, tirar ele do computador e trazer para um suporte físico também é um desafio, né? Porque de repente é uma geração que está chegando agora que não tem ainda muito prazer por ler um livro físico, né? E estimular isso também parece que é um dos nossos objetivos, né? Estimular o Sim. papel, o material físico, é muito interessante. Como que você vê assim essa questão de tantas histórias agora saindo do papel, não saindo do papel, saindo das telas e indo para o papel? Então, eu em particular, eu acho que foi a melhor coisa que fizeram foi criar editoras que publicam fanfics, vamos dizer assim. Porque o mundo, desde a escola, é algo meio que mecanizado, sabe? Uma criança tem 6 anos e eles colocam umas leituras complexas para a criança ler. E isso, ao invés da escola encorajar a leitura, faz a pessoa se afastar daquilo. Então, quando chega na adolescência, ele se encontra, vamos dizer assim, em histórias fanfics, porque por mais que elas sejam complexas e intensas, elas são escritas de uma forma que qualquer um compreende e sente as emoções ali. Então, foi algo maravilhoso para mim, porque, como eu costumo dizer, tem muitas fanfics aí que dão de 100 a 0 em livros tradicionais que editoras postam, publicam, né? Então, é ótimo, é um reconhecimento maravilhoso para o jovem adulto, para o adolescente que está escrevendo, porque além de estimular a escrita, estimular a leitura, está abrindo uma porta enorme para jovens que têm talentos incríveis na escrita, de transmitir sentimentos e uma narrativa extremamente perfeita. E coisa que uma editora, vamos dizer assim, tradicional não iria aceitar, né? Porque eles são tradicionais. Então é uma quebra de tabu incrível. E eu acho que a melhor coisa que a gente fez foi dar essa voz. As editoras que estão nascendo agora tá dando essa oportunidade, tá dando essa voz de mostrar que as fanfics também é cultura. Um autor de fanfic também é um autor, escritor verdadeiro. Não é só porque ele escreve fanfic que ele não é um autor de verdade. Ele escreve com mais sentimentos do que grandes autores por aí afora, com mais sinceridade. Então,
Ixi, será que se travou só pra mim? Vamos ver se eu consigo colocar ela de novo. Caiu, gente. Era que já volta. Vamos ver se ela consegue voltar. Cadê a Karina? Aqui. Tá voltando. Oh, Voltou. Voltou. minha internet caiu. Sua tela tava carregando em cima. Eu achei que foi a sua. Eu tava aqui, o Andy não me deixa sozinha aqui. Eu também, eu tava aqui, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas é assim mesmo, backstage. Mas enfim, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, essa é a hora, pode mandar as perguntas. Já tem algumas perguntas aqui, vamos ver. Como é o processo de escolher uma fanfic, a gente já falou. Tem uma pergunta aqui, peraí que ainda não abriu. Gente, como faz para abrir isso daqui? Para fazer a diagramação de um livro, vocês buscam inspiração, como acontece para escrever histórias? Sim. Buscamos referências, inspiração. Mas o primeiro, o principal de tudo é a ideia do autor em sua diagramação. Porque o autor, ele, quando ele escreve o livro, ele já imagina que naquele capítulo ali poderia ter tal ilustração. Então a gente usa principalmente as ideias e inspiração do próprio autor. Caso, vamos dizer assim, como aconteceu com a Gelvis ela é incrível, vocês têm que conhecer ela. Ela já tinha uma ideia formada do que ela queria colocar em cada divisão de capítulo. Aí ela me soltou algumas coisas que ela queria colocar. Aí ela falou assim, tá, se vocês acharem coisas que são associadas a isso, você coloca, porque eu não tô conseguindo pensar em mais nada. Aí, então a gente pega a ideia dela e vai procurar inspiração em algum lugar, desenhos, fontes, até livros mesmo. A gente olha e vê, ah, esse modelo tá legal. Aí a gente monta, assim, mas é sempre de acordo com a ideia principal do autor, o que agrada a ele. E o que vai Sim, encaixar no enredo da história também. e é um processo gostoso, assim, eu digo por mim mesmo, porque é o que eu trabalho, né? Eu sou designer, então eu adoro a parte de diagramação, para mim é a melhor. Principalmente quando você é escritor. Se você está fazendo seu próprio livro e está diagramando seu próprio livro, é muito gostoso porque você sabe o que você quer passar naquela página. Então, naquela página você está sentindo uma grande angústia, você quer demonstrar isso de alguma forma além das palavras. Então você mesmo, você entende, você quer passar aquilo. Eu mesmo quando estava fazendo meu livro, eu pirei nele, eu coloquei umas ilustrações no meio, de repente coloquei umas, tem aqui, deixa eu mostrar para vocês melhor. Enfim, eu pirei muito, fiz bastante experimentação e que geralmente a gente não vê com tanta frequência nas editoras tradicionais, né? E quando a gente vê, são aqueles livros muito caros e que geralmente eles não têm muito tempo assim para se dedicar ao livro. E esse é um dos prós, né, das editoras como a gente, por exemplo, aqui nessa página aconteceu ali o personagem ele tomou 2 tiros, eu coloquei ali as balas ali furando a página. Tem a minha página favorita. Deixa eu encontrar. Calma. Que tem um guarda-chuva. Cadê a página, meu Deus do céu? Calma, vou achar. Essa do guarda-chuva, acho que a gente viu no Twitter. Ai, Foi um calma aí. surto grande, foi um desespero tão grande naquele grupo, porque todo mundo Gente, cadê achou essa página? Ah, achei. Aqui. que ela é perfeita. Na verdade, ela começou. Eu fiz essa página primeiro, e aí depois eu pensei, nossa, ficou da hora. Eu preciso fazer isso no resto do livro. Assim, não dá pra fazer muito, também senão ficar cansativo, né? Mas é muito Sim. interessante, assim,
quando você está nesse processo de diagramação, você Uhum. dá o sentido da leitura, né? É muito interessante nessa parte. Vamos para as próximas perguntas. Vamos lá. As perguntas só aparecem para vocês, gente. Para mim não aparece. Então você lê aí para mim. Tá, eu vou ler e você já escuta também, tá? Vocês já pensaram em fazer um livro de parceria com os autores de cada editora? Eu já pensei na ideia, só que por enquanto eu estou esperando firmar as pernas da querida do site para a gente poder ir mais além. Porque não adianta a gente ter muita ideia e a gente não conseguir concluir tudo, né? Então, principalmente agora quem está começando agora, é ir com um pouquinho que você tem, e de pouquinho em pouquinho você vai alcançando que as coisas novas vão surgindo, mas assim, é uma ideia bastante legal e eu penso muito em colaborar. Seria Isso, já vai interessante anotando aí as ideias. colaborar Tem. com editoras amiguinhas também. Isso. Tem mais uma pergunta? Vocês pagam direitos autorais? Sim, pagamos direitos autorais. Nossos direitos autorais é entre 15% e 20%. 15% para livros com menos de 300 páginas e 20% com livros igual ou superior a 300 páginas. Próxima. Porque o livro de fanfic acaba ficando tão caro? Porque o autor de fanfic tem uma mania de pensar que quanto maior é o capítulo, mais perfeito Verdade. fica. E não é. Gente, quanto maior o capítulo, mais páginas a gente gasta, mais a editora cobra. A É gráfica cobra. verdade. Então, assim, eu mesma já falei para as minhas autoras sobre essa questão. Elas entraram num desespero tão grande que eu fiz uma reunião com todos os autores e com todo o pessoal da minha equipe para a gente se conhecer. Foi quando eu falei dessa questão. Quanto mais páginas tiver, mais caro fica. Todo mundo ficou desesperado, todo mundo foi correr para poder reduzir a quantidade de palavras, porque senão ia ficar caro demais. E como a gente imprime por demanda, fica mais caro ainda. Por exemplo, a Blueside imprime a demanda dela é 100 livros, a menor, né? Porque a gente ainda não tem público tão grande. Então, assim, fica muito caro porque é só 100 livros e eles gastam muito. E os livros das minhas queridas é quase 500 páginas. Não aguento que aguente. É verdade. Eu vi no Twitter recentemente algum projeto que ia sair com mais de 900 páginas. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanto será que vai ser esse livro? Gente, mas é. Exato. E o bom é que assim, os livros de fanfic geralmente vêm com brindes, né? Tem muitos mimos, então isso também vai encarecendo, né, o preço final, né? Fica bem caro. Nossa solução é recorrer para o frete, ser o mais barato possível, mas os lugares não colaboram muito em relação a É isso. verdade. As regiões também, por exemplo, aqui em São Paulo é um preço, aí em Minas Gerais deve ser outro, e assim vai, né? Uhum. Mais uma pergunta. Desde ser formado, ter experiência para trabalhar como ilustrador no site. Olha, ilustrador, até que a gente não pega, não precisa ser formado. A gente olha, analisa pelo portfólio da pessoa. Então, assim, para a ilustração, não necessariamente se precisa ser formado, mas claro que se você for, é outro nível, né? Por causa da questão de tudo que você aprende durante a formação. Mas não precisa. Mais uma. Qual é a quantidade de mimos de cada livro? Então, olha, Off the Race eu acho que vai ter 6 ou 7 mimos, né? Blue é o Eli, não, ele trabalha comigo, assim. O Eli é, vamos se dizer, o palco toda hora, tá, gente? Tudo que sai, ele faz. E fala que Blue no final vai ter 20 mimos, porque cada dia é uma ideia diferente. Então, assim, a gente está tentando montar um padrão, mas esse padrão não está nos agradando, mas vai dar certo.
Acho que no mínimo uns seis mimos. Alguém aqui também perguntou se vai ter lembrancinhas. Então, o livro que vocês estão agora em andamento, vai ter, né? Vai. Essa lembrancinha, a gente vai falar com ela assim que a gente revelar a nossa nova fachada, nosso novo Incon, nossa nova PEC, nossa nova identidade. Nós vamos revelar um mimo que vai ser algo bem legal. E assim, todos os editores vão poder participar disso, vai ser bacana. Já encaixa com a próxima pergunta. Um pouco sobre a nova imagem da editora. Se eu falar, vai ser spoiler, não vai ser surpresa. O que eu posso falar sobre a nova imagem é que é uma nova fase. Quando a gente fala transformação, aí não tem como eu falar, senão eu vou contar como é que vai ser. Ou seja, Assim, fiquem ligados no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, né? também. Mas uma dica, vocês veem ela todo dia. Hum, ok, me deixou mais ansiosa. Ótimo. Mais algumas perguntas, galera? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Aqui tem mais uma. Quais FICs vocês estão avaliando para saber se irá aplicar? Tem alguma assim que o pessoal tá pedindo muito, que vocês tá toda hora ali, o pessoal tá pedindo essa história, vocês ainda estão analisando? Tem uma que o povo pediu que foi uma beleza. A autora não quis fazer por hora, ela deixa para um projeto futuro. Tem outra que também aconteceu isso. Eu já entrei em contato com a autora, estou esperando a resposta dela. Mas houve algumas complicações aí. Houve alguns desentendimentos com a autora e com outra pessoa. E ela está com muito receio. O autor ele tem um receio de manchar a imagem da editora, mesmo a gente sabendo diferenciar o trabalho dele com a vida pessoal, sabe? Sim. Por mais que eu conversei com ela, expliquei a situação, disse que não ia atrapalhar em nada, ela preferiu esperar e abaixar um pouco os conflitos para poder a gente trabalhar. Eu Mas imagino. tem mais alguma perguntinha? Vamos ver, tem mais duas. Bom, não é uma pergunta, mas parabéns pela iniciativa. Vamos ver. Ah, aqui mais uma pergunta. Não. Desde que tenha algum responsável ciente de todo o processo da editora e de todo o seu processo na publicação do livro. Porque a editora ela trabalha com contrato, né? Então ela tem que ser assinada pelo menor e tem que ser assinada por um dos responsáveis, que esteja ciente por tudo. Mais uma. O maior obstáculo que nós tivemos, deixa eu pensar. Eu acho que o nosso maior obstáculo até o momento é o medo. O medo é o nosso maior obstáculo. Mas a gente está tentando se livrar dele aos pouquinhos, vai dar certo. Com fé, com certeza. Bom, tem mais uma aqui. Essa você lê pra mim que ela não apareceu toda pra mim, tá bom? Quais são as histórias com temáticas musical que vocês vão... Nossa! Quais são as histórias com temáticas musical que vocês vão publicar no futuro? Temos um monte. Sério, temos um monte. Olha, nós temos Off the Race, ela é musical. Nós temos Os Acordes de Outubro, da Mafê. Linda, perfeita, maravilhosa essa história. Temos qual mais outra que é musical, meu Deus? Tem muitas. Muitas musicais.
Aguardem. Vocês. Tá. Vamos ver aqui. Aqui. Não necessariamente. A gente não avalia pela essa questão de números de visualização favoritos. Como eu disse, a gente avalia mais pelo enredo da história. Próximo. Não é uma pergunta, mas toda a equipe do Blue Side tem um grande orgulho da nossa Senhora. Eli, meu filho! Bom, mais alguma pergunta? Vamos ver. Olha, agora o cálice para sempre. Exatamente. Aproveitem a oportunidade. Vamos ver aqui. Não. Publicamos, como posso dizer, histórias héteros também. Heterossexual, perdão. Minha história, Blue, ela é heterossexual. E eu tenho mais duas com a Gabi, que também é heterossexual. Então, assim, a gente não foca só no LGBTQ+. Tá? A gente engloba tudo. Porque hoje em dia existe um preconceito, né? Com o pessoal LGBTQ+. E a editora em si, ela quer englobar tudo e mostrar que tudo é igual. Não importa se é dois meninos, duas meninas, se é uma menina e um menino. É uma história, tem seus sentimentos, tem a sua narração, e ela é importante para cada um ali, principalmente para o autor que escreve. Então a gente pega um tiquinho de cada e sai feliz. Live maravilhosa, os dois projetos estão de parabéns pelo trabalho lindo, só sucesso. Só sucesso a nós. Ai, Vocês já estão recebendo bastante indicações de histórias originais fora do mundo das fanfics? Sim, temos bastante. Mas a gente recebe a indicação. calma. Aqui. Fandoms confirmados, olha, a gente já tem BTS, a gente tem de One Direct, a gente tem GOT7, a gente tem uma que está esperando confirmação de Blackpink. Aproveitar também para falar aqui da editora Neverland. Em breve a gente vai ter um lançamento na categoria do EXO. Acho que a autora ela até entrou aqui, eu vi o nomezinho dela, o coração já até palpita, porque eu estou muito ansiosa, né, para fazer esse primeiro lançamento. E porque tem uma, assim, a gente tem uma história, eu tenho uma história pessoal assim muito forte com essa história, porque foi aquela história que me introduziu no mundo das fanfics e a partir daquele momento que eu li aquela história, meu mundo ele se transformou, né? Eu realmente entrei nesse mundo e não saí até hoje. Então, uma história assim que eu amo assim de paixão. Quando eu criei o projeto e aí eu falei, meu, tem que ser essa tem que ser a primeira. Se chama Doze Sóis, é da Raquel Figueiredo, o nome dela é Rachel. Ela publicou ela lá, essa fanfic lá no Social Spirit. Enfim, do EXO, lá do debut do EXO, bem lá no MV de Mama, com as questões Nossa, da árvore da vida. E, meu Deus do céu, assim, é incrível, não posso dar spoiler. E a gente, assim, é uma história assim, muito incrível. A gente decidiu transformá-la em 3 livros, né? São 3 continuações. E aí, conforme você vai lendo, você vai percebendo que, meu Deus do céu, onde vamos chegar? E o final aqui, a Rachel tá aqui, te amo, Raquel. Você sabe que você é minha autora favorita.
E eu sou fã, gente, sou fã. Sou muito suspeita para falar. Mas eu tô muito ansiosa. O livro pode chegar a qualquer momento. A qualquer momento vai ter uma live de lançamento, eu e ela. E vocês também são super convidados aí para estar presente. E é isso. Momento de lançamento, mês de lançamento, o coração fica naquele jeito, você não consegue dormir direito. É aquela coisa, né? Imagino que você saiba como que tá sendo. Sim, porque durante o processo a gente já não consegue dormir direito, né? É verdade. Imagina quando você recebe a notícia de a qualquer momento eles estão chegando embaladinhos ali para você enviar. Ai, eu já tô imaginando, é uma loucura. E o primeiro livro É eu acho meio verdade. chato. É verdade. Esse aqui mesmo, o meu, como era a primeira vez que eu estava fazendo tudo, estava experimentando todos aqueles processos, então foi assim muito engraçado, assim, porque eu tive que contar com a ajuda de todo mundo aqui em casa. Então eu peguei minhas irmãs mais novas, peguei meu pai, minha mãe. A gente viu, era 2 horas da manhã, tava todo mundo na sala embalando o livro para enviar no dia seguinte. Então é um processo assim, é gostoso, mas é trabalhoso. Mas assim, a recompensa é incrível. Realmente é incrível. Ainda mais na questão da embalagem, né? Porque a embalagem tem que, pelo menos na minha ideia, tem que sair perfeita. Tem que ir tudo bonitinho, tudo certinho, do jeito que eu imaginei. Não pode ter nenhum defeito, porque ele vai ser enviado, a pessoa vai receber. Eu acho que o que impacta mais quando a gente recebe um presente é a embalagem. Às vezes eu me apaixono mais pela embalagem do que pelo próprio presente. Então, um livro você já está comprando ele porque você ama aquele livro. Quando ele vem naquela embalagem que você sabe que, vamos se dizer, a Ceon da editora embalou com as próprias mãos, fez tudo tão delicado assim, é uma satisfação enorme. É algo É incrível. verdade. É Foi verdade. guerreiro, 2 horas da manhã, É embalando os verdade. livros. Ó, chegou mais uma pergunta. Qual é o prazo de produção e envio da editora? Nossos cálculos, um mês. Um mês. Porque a gente deu sorte de atualmente estar com a gráfica, que em 2 dias o livro está pronto. Muita sorte. Nossa, que sonho! Ele já vai. Então, assim, por ele ser um envio rápido, a produção ser rápida e de qualidade, vai ser algo bem tranquilo. E nossos cálculos, 30 dias. Que bom. Tem mais uma. Se eu comprar um livro. Se eu comprar mais de um livro de uma vez, o preço diminui. Olha, estamos vendo a possibilidade de termos cupomzinhos de desconto para compras com mais de um Hum, livro. boa novidade. Se até lá a gente não conseguir os cupomzinhos de desconto, me perdoe, mas não é por maldade. O preço não vai diminuir. É. A precificação é um processo assim que É. exige muito assim de você pensar, meu Deus, o frete, ter que ver o peso disso. Às vezes você ainda não tem o livro, você tem que bolar mais ou menos qual vai ser o peso desse livro para saber qual vai ser o frete. É muita coisa para depois ter o valor final realmente. Olha, em questão do frete, eu estou tentando negociar. A negociação não está saindo muito legal, vamos dizer assim. Eu estou tentando ver se eu consigo deixar o valor de R$ 12 para todo o Brasil. Não é algo que vai ficar concreto, porque aqui em Minas, eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Minas tudo é mais caro. Tudo é mais caro. Então, assim, é um processo demorado. Manda proposta, vem proposta, porque, querendo ou não, tem que ser um preço acessível para todo mundo, né? Então, a gente está tentando Sim, várias plataformas para poder fazer o envio, mas vai dar certo. A gente vai sim, conseguir com um preço certeza.
Com certeza. Aqui na Neverland, antes a gente tinha uma outra ideia, né, de fazer uma caixinha, enviar os livros com os brindes, mas aí a gente mudou tudo. Então, hoje eu posso dizer assim que a Neverland ela só existe por uma causa social. Então, a gente é muito engajado, a gente quer ajudar o próximo. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente desistiu um pouco da ideia de aquele monte de coisa, vamos fazer só o livro, vamos começar pequeno, né? Então, hoje a gente só envia o livro. A gente não faz pré-venda, ele vai direto do fornecedor, né, para a casa do comprador. E todos os lucros que a gente arrecada em cima dele, eles estão ali, estão sendo totalmente revertidos para compra e entrega de cestas básicas que a gente faz todo mês. Ali geralmente é no final do mês, no sábado, em comunidades carentes, junto com um projeto chamado Expresso da Salvação. E assim, é muito gratificante. Eu posso falar que hoje o projeto só existe para isso, porque é o que eu faço, né? É o que eu amo. Eu amo ajudar o próximo. Então, o que eu posso fazer para continuar fazendo isso? E aí, conectar um autor que tem essa mesma mentalidade, quero ajudar de alguma forma. Então, que o meu livro ele possa alimentar outras pessoas. Então, é mais ou menos isso que a gente faz aqui hoje na Neverland. A gente publica os livros de fanfic sem nenhuma modificação, totalmente de fã para fã, de fã para fã. Então, a gente não faz nenhum registro. É totalmente assim, é nós. Nós que a gente faz tudo, totalmente de fã e com esse objetivo, né? Mas, enfim, acho que tem mais uma pergunta. Vamos ver. Aqui, tem mais uma pergunta. Já, já. E vamos se dizer que a dona da ideia foi a Mafê. Acho que vocês conhecem a Maria Fernanda. Ela falou de um tal de um sorteio e aquilo encucou a gente. E esses dias a Gelvis também entrou em contato comigo falando sobre a questão do sorteio. Então, assim, temos planos de fazer o sorteio com um livro exclusivo, com brindes exclusivos. Então, assim, privilegiado. E eu acho que a minha internet caiu de novo. Tá dando uma travada. Vamos ver. Ih, tá travando ainda? Tá travando pra todo mundo? Acho que tá travando pra mim também. Oh, meu Deus do céu. O que aconteceu? Ih, caiu de novo. Calma, ela já volta. E a gente já tá terminando, tá bom, gente? É que assim, a conversa quando ela tá muito boa, ela vai. A gente fica aqui altas horas conversando. Mas é bom que vai ter mais. Assim, esse mês a gente já tem mais uma live confirmada e também tem mais uma aqui. Ela voltou. Vou colocar você de volta. Já tem pelo menos duas lives confirmadas para esse mês. Então ainda tem bastante projeto para aparecer aqui. Vai ser bem legal. Ah, voltou. A internet hoje não tá colaborando comigo. Ah, imagino. Eu pedi para todo mundo desligar aqui a internet de todos os celulares. Falar, pelo menos por uma hora ninguém mexe em nada. Eu até esqueci onde é que eu tava. Eu também. Eu não lembro do que a gente estava falando. Bom, se tiver mais perguntas, estamos aqui. Vamos ver. Pra mim tá parecendo uma. Ah, com quais projetos? Olha, a gente falou com alguns. Eu posso falar o que vai, os que já tá fechado. Os que estão fechados é. Ah, sobre o sorteio. A gente estava falando sobre o sorteio. Isso. Então, a questão do sorteio é essa. Vai ser um livro exclusivo, com brindes exclusivos. O embrulho vai ser exclusivo para aquele exemplar. Então, assim, quem ganhar o sorteio vai ser um sortudo, Ah, literalmente. imagina. Então, voltando aqui, respondendo à pergunta, quais projetos vão participar dessa programação?
Hoje a gente teve com a Blue Side. Dia 20, a gente vai ter com o projeto All My Best. A gente vai receber a Clara. A gente também está conversando com o Ponto Cardial, com o Book of Fanfics, que é um projeto assim, que eu tenho um carinho muito grande. E com a São Blue Hope. Isso. São os projetos que a gente já conversou, que a gente está conversando. Eu estou conversando hoje também com o pessoal da editora Wiley, alguma coisa assim, eu não sei falar esse nome, da Bahia. Leinha. Isso. Então, você vê, são muitos projetos. Obrigada, Gil, por ter conectado todos nós, porque eu não sabia que tinha tantos e é muito bom assim a gente se conectar. Hoje eu estava conversando, né, com o pessoal lá da Wiley e ela falou, meu, essa ideia é muito legal porque também mostra que a gente não é rival, né? Porque as pessoas podem olhar e falar, nossa, tem um monte, são tudo concorrente. Não, mas quando a gente se junta para somar forças, meu, imagina o tanto de coisa boa que não vai sair, né? Sim, a gente é mais parceiros do que rivais, né? É Todo verdade. mundo, cada um tem o seu objetivo, sim, cada quem tem o seu objetivo, sua essência. Mas no final é tudo pela mesma causa. É verdade. E Realizar, se ajuda, né? se ajudando, dar esperança também aos autores, né? É verdade. Bom, eu acho que foi isso. A gente falou assim, sobre muitas coisas. Eu espero que quem ficou até aqui, que é autor e que tem esse desejo, tenha assim os horizontes agora mais expandidos. Entenda também quais são os processos, também agora já sabe mais ou menos assim, o que eu preciso, né? Eu já vou lá colar na Blue Side, já vou lá ficar toda hora no Twitter, ó, lembra daquela história, lembra daquela autora, então, né? E foi muito bom, assim, adorei te conhecer, principalmente, conhecer o seu Obrigada. projeto. Eu adorei, assim, de tudo, desde a floricultura, desde o cacto, eu estou apaixonada. Foi, assim, muito bom, um tempo muito bom. Eu, em nome de toda a equipe da Neverland, a Yale, que tá aí, a Tarsila, eu queria agradecer muito você, as meninas aí da sua editora, por terem topado compartilhar, né, um pouco desse mundo. Que algumas pessoas elas não gostam não, né? Não vou sair falando todos os meus segredos, né? Mas obrigada porque você aí quis compartilhar, ficar mais perto, né, desses autores, desses leitores, e que a jornada da Blue Side ela continue aí por muitos e muitos anos, que vocês tenham muito sucesso nos próximos livros, nesse lançamento aí, conta com a gente aí para divulgação, é nós, e vamos continuar junto, né? Porque projetos Sim, unidos nunca serão vencidos. exatamente. Eu agradeço pela oportunidade, tá? Quando eu recebi a mensagem, não só eu, mas o Eli também, ele ajuda no Twitter também e algumas das meninas também. Ao mesmo tempo em que eu vi a mensagem, ele viu. Na hora que eu cheguei no grupo para contar sobre a mensagem, sobre Tava todo mundo nossa, falando. tudo lá, sabe? Então, assim, foi um momento de surto, assim, de toda a equipe. E eu não sabia como responder, e ficava todo mundo desesperado. Foi uma experiência única, assim, foi maravilhoso estar aqui. A gente falou um pouquinho, só que, claro, né, a gente fala o básico, porque vem muita coisa por aí. E eu não pude falar muito mais, porque, como eu falei, a gente está numa reforma muito especial para a gente agora. Mas esperem ansiosos, o Blue Side está com a cara nova, tá com um significado maravilhoso e com muitos projetos incríveis por aí. Bom, vamos aguardar assim, muito ansiosos. Vou estar sempre ali, ó, de olho em tudo que vocês fizerem. E, Pode contar comigo para o que precisar. E muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, né, quem está assistindo, todo mundo da equipe, pelo tempo de vocês. E tem mais. Nesse mês ainda tem mais. Bom, é isso, pessoal. Obrigada a todos aí. E é isso. Vou finalizar. Tchau, tchau. tchau. Tchau, meu gato aqui, meu Deus do céu. Ai, deixa eu aparecer. Ai, meu Deus.